Pois bem, de um sopro podem vocês varrer com todas as ideologias e todos os opostos. Investiguem isso, por favor, e compreendam-no. É realmente extraordinário o que ocorre. Se um homem que for colérico pretende ou tráfico de não sê-lo, nisso há conflito. Mas se disser, observarei o que é a cólera, não tratarei de escapar ou de racionalizá-la. Então, a energia para compreender e para terminar com a cólera. Se meramente desenvolvemos uma ideia de que a mente deve estar livre de condicionamento, continuará a dualidade entre o fato e o que deveria ser, e, portanto, haverá dissipação de energia. Enquanto que se dissermos, vou averiguar em que forma está condicionada a minha mente. Isso será como ir a um cirurgião quando a gente tem câncer. O cirurgião está interessado em operar e extirpar a enfermidade. Mas se o paciente está pensando no tempo maravilhoso do qual vai desfrutar posteriormente, ou tem medo da operação, esse é um desperdício de energia. Estamos interessados unicamente no fato de que a mente está condicionada, e não em que a mente deveria ser livre. Se a mente não está condicionada, é livre, de maneira que vamos investigar, a examinar muito de perto o que é e o que condiciona tanto a mente, quais são as influências que produziram esse condicionamento e por que o aceitamos. Acima de tudo, a tradição joga um papel enorme na vida. Nessa tradição, o cérebro se desenvolveu de maneira que possa ter segurança física. Não podemos viver sem segurança e essa é a primeira e primitiva urgência animal, a de que haja segurança física. Alguém deve ter um albergue, comida e roupa, mas a forma psicológica em que utilizamos essa urgência de segurança é causa de caos dentro e fora de nós mesmos. A psique, que é a própria estrutura do pensamento, também deseja segurança interna em todas suas relações. Então, o problema começa. Tem que haver segurança física para todos. Não só para uns poucos, mas essa segurança física para todos é negada quando a segurança psicológica se busca mediante a nacionalidade, a religião ou a família. Espero que compreendam que tenhamos estabelecido alguma classe de comunicação entre nós. De maneira que está o condicionamento necessário para a segurança física. Mas quando existe a busca e demanda de segurança psicológica, então o condicionamento se volta tremendamente poderoso. Quer dizer que, psicologicamente, queremos segurança em nossas relações com as ideias, a gente e as coisas, mas existe segurança alguma em qualquer relação? É óbvio que não. Desejar segurança psicológica é negar a segurança externa. Se quero estar psicologicamente seguro como hindu, com todas as tradições, superstições e ideias, me identifico com a unidade maior, o que me brinda grande comodidade. Por isso rendo culto à bandeira, à nação, à tribo e me separo do resto do mundo. Essa divisão produz, evidentemente, insegurança física. Quando rendo culto à nação, aos costumes, aos dogmas religiosos, às superstições, me separo mesmo dentro dessas categorias. E é então óbvio que tenho que lhe negar segurança física a todos os outros. A mente necessita segurança física, a qual lhe nega quando procura segurança psicológica. Isso é um fato, não uma opinião. Isso é assim. Quando procuro segurança em minha família, em minha esposa, meus filhos, minha casa, tenho que estar contra o mundo.
tenho que me separar de outras famílias e estar contra o resto do mundo. Podemos ver muito claramente como começa o condicionamento. Como 2000 anos de propaganda no mundo cristão tem feito que vejamos e sejamos devotos dessa cultura, enquanto que a mesma classe de coisas esteve ocorrendo no Oriente. De modo que a mente, através da propaganda, da tradição, do desejo de segurança, começa a condicionar-se. Mas existe alguma segurança psicológica na relação com as ideias, com as pessoas e com as coisas? Se a relação significa estar em contato direto com as coisas, não estamos relacionados se não existir o contato. Se tiver uma ideia, uma imagem de minha esposa, não estou em relação com ela. Posso dormir com ela, mas não estou em relação, porque minha imagem dela impede o contato direto. De igual maneira, a imagem que ela tem de mim impede seu contato direto comigo. Existe alguma certeza ou segurança psicológica com a que nossa mente está sempre procurando? É óbvio, quando observamos muito de perto qualquer relação, que não há certeza na mesma. O que ocorre no caso do marido e a mulher, ou de dois jovens que desejam estabelecer uma relação sólida. Quando o marido ou a esposa olham a alguma outra pessoa, há temor, ciúmes, ansiedade, ira e ódio, e não uma relação permanente. Entretanto, a mente necessita todo o tempo do sentimento de posse. De modo que esse é o fator do condicionamento. Por meio da propaganda, dos periódicos, as revistas, do púlpito, e um se volta tremendamente consciente de quão necessário é não depender de influências externas absolutamente. Então, descobre o que significa não estar influenciado. Escutem isso, por favor. Quando vocês leem um periódico, são influenciados consciente ou inconscientemente. Quando leem uma novela ou um livro qualquer, a pressão, esforço por classificar o lido em alguma categoria. Esse é todo o propósito da propaganda. Começa na escola e logo vamos pela vida repetindo o que outros são ditos. Somos, portanto, seres de segunda mão. Como pode um ser humano assim, de segunda mão, descobrir algo que seja original, que seja verdadeiro? É muito importante compreender o que é o condicionamento e investigá-lo muito profundamente. À medida que o observam, vocês têm a energia para romper com todos esses condicionamentos que atam a mente. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Possivelmente desejam agora fazer perguntas e assim entrar nessa questão. Mas devemos ter em conta que é muito fácil formular perguntas, mas que fazer a pergunta correta é uma das coisas mais difíceis. Isso não significa que o que fala o límpida fazer perguntas. Devemos perguntar, duvidar de tudo, o que os outros hajam dito. Dos livros, as religiões, as autoridades, duvidar de tudo. Temos que indagar, duvidar, ser céticos.
Mas devemos saber também quando deixar o ceticismo de lado e formular a pergunta correta, porque nessa mesma pergunta está a resposta. De maneira que, se desejam perguntar, podem fazer, por favor. Você está louco, Senhor? Pergunta-lhe você ao que fala se estiver louco? Bem, eu gostaria de saber o que quer dizer com essa palavra louco. Quer dizer desajustado, mentalmente doente, com ideias peculiares, neurótico? Todas essas coisas, então, implícitas na palavra louco. Quem é o juiz? Você, eu ou algum outro? É a pessoa louca a que julga quem está louco e quem não está? Quando você julga se o que lhe fala está equilibrado ou desequilibrado, não é o julgamento parte da loucura desse mundo? Como julgar alguém sem saber nada sobre ele, exceto sua reputação, a imagem que se tem dele? Se julgar de acordo com a reputação e a propaganda que você absorveu, está capacitado para julgar? Emitir um julgamento implica vaidade. Não importa que o juiz seja neurótico ou não, sempre há vaidade. Pode a vaidade perceber o que é verdadeiro? Não se necessita grande humildade para olhar, para compreender, para amar? Senhor, uma das coisas mais difíceis é estar ajuizado nesse mundo anormal e desequilibrado. Prudência implica não ter ilusões, não ter imagem alguma de você mesmo ou de outro. Você diz, sou isso, sou aquilo, sou grande, sou pequeno, sou bom, sou nobre. Todos esses cognomes são imagens de nós mesmos. Quando temos uma imagem de si mesmo, certamente não está ajuizado e vive em um mundo de ilusão. Temo que a maioria de nós vive assim. Quando você se chama a si mesmo holandês, me perdoe por falar assim, não está totalmente equilibrado. Você se separa a si mesmo, igual a outros o fazendo quando se chamam a si mesmo hindus. Essas divisões nacionalistas e religiosas, com seus exércitos e seus sacerdotes, evidenciam um estado de desequilíbrio mental. Podemos compreender a violência sem ter o oposto dela? Quando a mente quer continuar com a violência, convida o ideal da não violência. Olhe, isso é muito singelo. Desejo continuar sendo violento, o qual é o que sou e o que são os seres humanos brutais. Mas tenho a tradição que durante 10.000 anos há dito, cultivem a não violência. Assim, pois, existe o fato de que sou violento e o pensamento que diz, olha, tem que ser não violento. Esse é o meu condicionamento. Como vou libertar-me de meu condicionamento, de modo que possa observar, que possa permanecer com a violência, passar por ela, compreendê-la e lhe pôr fim? Não só no nível superficial, mas também profundamente no chamado nível inconsciente. Como pode a mente evitar ser apanhada no ideal? É essa a pergunta? Escutem, por favor. Não estamos falando de Martin Luther King, do Sr. Gandhi ou de X, Z e Z. Não nos concerne absolutamente essas pessoas. Eles têm seus ideais, seu condicionamento, suas ambições políticas e não estou interessado em nada disso. Estamos tratando com o que somos nós, vocês e eu, como seres humanos. Como seres humanos somos violentos, estamos condicionados pela tradição, a propaganda e a cultura para criar os opostos. Usamos o oposto quando nos convém e não o usamos quando não nos convém.
Usamos na política ou espiritualmente de diferentes maneiras. Mas o que estamos dizendo é que quando a mente deseja permanecer com a violência e compreendê-la totalmente, vem a misturá-la a tradição e o hábito. E eles dizem, deve ter o ideal da não violência. Existe o fato e existe a tradição. Como vai a mente romper com a tradição para dedicar toda a sua atenção à violência? Esse é o problema. Compreenderam? Existe o fato de que sou violento e existe a tradição que diz que não devo ser. Agora vou olhar unicamente a tradição, não a violência. Se aquela interferir com minha necessidade de emprestar atenção à violência, por que interfere? Não me interessa compreender a violência, a não ser compreender por que intervém a tradição. Vocês entendem? Disposto a atenção a isso, e então já não há interferência. Assim descubro porque a tradição joga um papel tão importante na vida de um. A tradição é um hábito. Já se trate do hábito de fumar, de beber, do hábito sexual ou do hábito de perorar, porque vivemos em hábitos. Damos-nos conta deles? Damos-nos conta de nossas tradições? Se vocês não a derem conta completamente, se não compreenderem a tradição, o hábito, a rotina, então isso indevidamente afetará e interferirá com o que desejam observar. Uma das coisas mais fáceis de fazer é viver em hábitos, mas rompê-los implica muitas coisas. Por exemplo, posso perder meu emprego. Tenho medo de romper com eles porque viver em hábitos me dá segurança, me confere certeza, já que todos os outros seres humanos fazem o mesmo. Despertar em um mundo holandês e dizer, opa, eu não sou holandês, provoca um sobressalto. Assim surge o medo. E se disserem, estou contra toda essa ordem estabelecida que é desordem, serão rechaçados. Então, têm medo e o aceitam. A tradição joga um papel extraordinariamente importante na vida. Trataram alguma vez de comer um alimento ao qual não estão acostumados? Tentem fazer e verão como se rebelam o estômago e a língua. Se tivermos o hábito de fumar, continuará fumando e consumirá anos lutando para romper com esse hábito. Portanto, a mente encontra segurança nos hábitos ao dizer minha família, meus filhos, minha casa, meus móveis. Quando dizemos meus móveis, somos esses móveis. Você poderá rir, mas quando lhe tiram esses móveis que ama, irrita-se, porque você é esses móveis, essa casa, esse dinheiro, essa bandeira. Viver assim não é só viver uma vida superficial e tola, mas sim implica viver na rotina e o aborrecimento. E quando se vive na rotina e o aborrecimento, a violência é inevitável. Obrigado por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Parece estranho que não possamos encontrar uma maneira de viver na qual não haja conflito, confusão, nem desdita, a não ser grande abundância de amor e de consideração. Lemos livros de pessoas intelectuais que nos dizem como a sociedade deve ser organizada, econômica, social e moralmente.
Então recorremos a livros de escritores religiosos e de teólogos com suas ideias especulativas. Aparentemente, é muito difícil para a maioria de nós descobrirmos uma forma de vida que seja dinâmica, pacífica, cheia de energia e claridade, sem depender de outros. Supõe-se que somos gente muito amadurecida e sofisticada. Os maiores entre nós vivemos 2 guerras espantosas, revoluções, levantamentos e toda forma de infelicidade. E apesar disso, aqui estamos em uma manhã encantadora, falando de todas essas coisas, esperando possivelmente que nos diga o que fazer, que nos mostre uma maneira prática de viver, de seguir alguém que nos possa oferecer alguma chave para a beleza da vida e a imensidão de algo além da rotina diária. Me pergunto, e também podem fazê-lo vocês, por que escutamos aos outros? Por que não podemos encontrar claridade por nós mesmos, em nossas próprias mentes e corações, sem distorção alguma? E por que temos que estar recarregados de livros? É que não podemos viver sem perturbações plenamente, com um grande êxtase e realmente em paz? Esse estado de coisas me parece muito estranho, na verdade, mas assim é. Me perguntaram alguma vez se é possível viver plenamente sem esforço nem luta. Estamos nos esforçando constantemente por mudar isso, transformar, suprimir isso, aceitar aquilo, por imitar e por seguir certas fórmulas e ideias. E não estou seguro de que nos tenhamos perguntado alguma vez se é possível viver sem conflito, não em isolamento intelectual ou de maneira emocional, sentimental mas bem confusa, a não ser viver sem nenhuma classe de esforço absolutamente. Porque o esforço, não importa o agradável ou desagradável, satisfatório ou proveitoso que possa ser, deforma e corrompe a mente. É como uma máquina que está sempre moendo, que nunca funciona brandamente e que, portanto, se desgasta muito em breve. Então, alguém se faz a pergunta, e acredito que é uma pergunta importante: se for possível viver sem esforço, mas ao próprio tempo sem voltar-se preguiçoso, solitário, indiferente, falto de sensibilidade, sem converter-se em um ser humano inativo. Toda a nossa vida, do momento em que nascemos até que morremos, é uma luta interminável por nos adaptar, mudar ou chegar a ser algo. Esta luta e conflito trazem confusão, embotam a mente e nossos corações se tornam insensíveis. É possível, portanto, não como uma ideia ou como algo sem esperança, além de nosso alcance, encontrar uma maneira de viver sem conflito, não só no superficial, mas também muito profundo no assim chamado inconsciente, nas profundidades de nosso próprio ser. Possivelmente, essa manhã, possamos penetrar profundamente nessa questão. Acima de tudo, se pergunta por que inventamos os conflitos, sejam prazenteiros ou desagradáveis, e, se for possível, terminar com eles. Podemos pôr fim a isso e viver uma classe de vida totalmente distinta, com grande energia, claridade, capacidade intelectual, racionalidade, e assim ter um coração pleno de abundante amor no verdadeiro sentido da palavra? Acredito que devemos dedicar nossas mentes e nossos corações a investigar esse problema e a nos compenetrar dele completamente. É óbvio que o conflito existe devido à contradição em nós mesmos, a qual se manifesta exteriormente na sociedade, na atividade do eu e do não eu, quer dizer, o eu com todas suas ambições, impulsos, empenhos, prazer,
ansiedade, ódio, competição e temores, e o outro, que é o não eu. Existe também a ideia sobre o viver sem conflitos ou sem desejos contraditórios, empenhos e urgências. Se nos dermos conta dessa tensão, podemos ver em nós mesmos os puxões das demandas contraditórias, das crenças opostas, das ideias e empenhos. É esta dualidade, esses desejos opostos com seus temores e contradições, o que origina o conflito. Acredito que isso é bastante claro, e se o observarmos em nós mesmos, idêntico padrão se repete uma e outra vez, não só na vida diária, mas também no assim chamado viver religioso entre o céu e o inferno, o bom e o mal, o nobre e o ignóbil, o amor e o ódio, e etc. Se me permite sugeri-lo, peço a vocês, por favor, que não escutem meramente as palavras, mas sim observem a si mesmos em forma não analítica, usando ao que os fala como um espelho no qual vocês se veem como realmente são, de maneira que, ao olhar nesse espelho, deem-se conta do funcionamento de suas próprias mentes e corações. Podemos ver como toda forma de divisão, separação ou contradição, dentro ou fora de nós mesmos, indevidamente engendra conflito entre a violência e a não violência, nos dando conta desse estado de coisas, tal como é, em realidade é possível terminar com ele, não só no nível superficial de nossa consciência, em nossa vida diária, mas também profundamente nas mesmas raízes de nosso ser, de maneira que não haja contradição, nem demandas ou desejos contrapostos, nem atividade alguma da mente dualista e fragmentária. Agora, bem, como vamos fazer isso? Fabricamos uma ponte entre o eu e o não eu, o eu com todas suas ambições, impulsos e contradições, e o não eu, que é o ideal, que é a fórmula, o conceito. Estamos sempre tratando de construir uma ponte entre o que é e o que deveria ser. E nisso há contradição e conflito, e dessa maneira desperdiçamos todas as nossas energias. Pode a mente cessar de dividir e ficar completamente com o que é? Existe conflito algum na compreensão do que é? Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Eu gostaria de entrar nessa questão enfocando-a de forma diferente, em relação com a liberdade e o temor. A maioria de nós desejamos liberdade, mesmo que vivemos em atividades egocêntricas e passamos os dias interessados em nós mesmos, em nossos fracassos e realizações. Desejamos ser livres não só no político, o qual é comparativamente fácil, exceto no mundo das ditaduras, mas também livres da propaganda religiosa. Qualquer religião, antiga ou moderna, é obra dos propagandistas e, portanto, não é religião absolutamente. Quanto mais sérios somos, quanto mais interessados estamos na totalidade do viver, mais liberdade procuramos e mais inquirimos, sem aceitar nem acreditar. Precisamos ser livres para descobrir se existe a realidade, se existe ou não algo eterno, intemporal. Há essa demanda extraordinária de liberdade em todas as nossas relações,
Mas essa liberdade geralmente se converte em um processo autoanalisador e, portanto, não há verdadeira liberdade. Na mesma demanda de liberdade, há medo, porque a liberdade pode implicar insegurança total, absoluta, e nós tememos estar completamente inseguros. A insegurança parece uma coisa muito perigosa. Todo menino exige segurança em suas relações. E conforme envelhecemos, continuamos exigindo segurança e certeza em todas as nossas relações, com as coisas, com as pessoas e com as ideias. Essa demanda de segurança engendra indevidamente temor, e no sentido atemorizados, dependemos mais e mais das coisas às quais estamos apegados. Portanto, surge essa questão da liberdade e do temor. Se for de todo possível estar livre de temor, não só física, mas também psicologicamente. Não só na superfície, mas também nos escuros esconderijos de nossa mente, nos secretos refúgios onde nunca se penetrou. Pode a mente estar completamente livre de todo medo? É o medo que destrói o amor? Isso não é uma teoria. É o medo que engendra ansiedade, apego, desejo de posse, de dominação, ciúmes em todas as relações, e é o medo que engendra violência. Podemos observar como nas cidades, com suas populações excessivas e a ponto de explorar, existe grande insegurança, incerteza e medo. Isso contribui com sua parte à violência. Podemos estar livres do medo, de maneira que quando saírem desse salão, vocês possam caminhar sem sombra alguma dessa escuridão que o medo produz? Para compreender o temor, temos que examinar não só os temores físicos, mas também a rede complexa dos temores psicológicos. Possivelmente possamos investigar isso. O problema é, como surge o medo? O que o sustenta e lhe dá duração? E, se for possível, terminar com ele. É relativamente fácil compreender os temores físicos. Há uma resposta, uma foto instantânea ao perigo físico, que é a resposta de muitos séculos de condicionamento. Porque, sem isso, não teria havido sobrevivência física e a vida teria terminado. Temos que sobreviver fisicamente e a tradição de milhares de anos diz que devemos tomar cuidado. E a memória diz, tome cuidado, há perigo, deve atuar imediatamente. Mas é medo essa resposta física ante o perigo? Por favor, sigam isso tudo cuidadosamente, porque vamos entrar em um pouco muito singelo e, entretanto, complexo. E a menos que lhe emprestem toda a sua atenção, não o compreenderão. Perguntamos se for medo essa resposta física e sensorial ante o perigo, a qual implica ação imediata. Ou é inteligência e, portanto, não é medo absolutamente. E é a inteligência uma questão que corresponde ao cultivo da tradição e à memória? Se o for, por que não funciona completamente como deve ser no campo psicológico, onde estamos tão terrivelmente temerosos de tantas coisas? Por que essa mesma inteligência, que atua quando observamos o perigo, não funciona quando há temores psicológicos? Essa inteligência física aplicável à natureza psicológica do homem? Isso é, existem temores de várias classes que todos conhecemos. Medo à morte, à escuridão, ao que a esposa ou o marido possa dizer ou fazer, ou ao que o vizinho ou o chefe possa pensar, todo tipo de temores. Não vamos brigar com os detalhes de várias formas de temor. Nos interessa o medo mesmo, não um medo em particular.
Quando existe temor, e nos damos conta disso, há um movimento para escapar dele. Seja o reprimindo, seja fugindo ou evadindo, mediante várias formas de entretenimento, inclusive os de caráter religioso, ou desdobrando o valor, que é resistência ao medo. O escapamento, o entretenimento e o valor são formas diversas de resistência ao feito real do medo. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Quanto maior é o medo, maior é a resistência a ele. E isso dá origem a uma série de atividades neuróticas. Há temor e a mente, ou o eu, diz: não deve haver temor. E, em consequência, há dualidade. Está o eu, que é diferente do temor, que escapa do temor e resiste, que cultiva a energia, que teoriza ou vai ao analista. E está o não-eu. O não-eu é temor. E o eu está separado desse temor. Desse modo, há conflito imediato entre o medo e o eu, que está sobrepondo-se ao medo. Existem o observador e o observado. O observado é o medo, e o observador é o eu, que deseja desfazer-se desse medo. Há, pois, uma oposição, uma contradição, uma separação, e, portanto, há conflito entre o medo e o eu que deseja desfazer-se desse medo. Estamos nos comunicando? O problema consiste, pois, nesse conflito entre o não-eu do medo e o eu que pensa que é diferente do medo e resiste ou trata de vencê-lo, de escapar dele, reprimi-lo ou controlá-lo. Essa divisão dá lugar invariavelmente ao conflito, tal como acontece entre duas nações com seus exércitos, suas armadas e seus governos soberanos separados, de modo que existe o observador e o observado. O observador que diz: devo me desfazer dessa coisa terrível, devo terminar com ela. O observador está sempre lutando e se acha em um estado de conflito. Isso se converteu em nosso hábito, nossa tradição, nosso condicionamento. E o romper qualquer classe de hábito é uma das coisas mais difíceis, porque nós gostamos de viver em hábitos, tais como o fumar, o beber, ou os hábitos sexuais e os psicológicos. Igual ocorre com as nações, os governos soberanos que falam de meu país e seu país, meu Deus e seu Deus, minha crença e sua crença. Por tradição, combatemos e resistimos o temor, e assim incrementamos o conflito e avivamos ainda mais o medo. Se isso estiver claro, podemos então dar o seguinte passo que é: existe alguma diferença real entre o observador e o observado, nesse caso específico? O observador pensa que é diferente do observado, o que é o medo. Há alguma diferença entre ele e a coisa que observa, ou são ambos o mesmo? É óbvio que ambos são a mesma coisa. O observador é o observado, e se surgir algo totalmente novo, então não há observador absolutamente. Mas dado que o observador reconhece sua reação como medo, ao qual conheceu previamente, essa divisão existe. E conforme aprofundamos mais e mais no assunto, como espero que estejam fazendo agora,
descobrimos por nós mesmos que o observador e o observado são essencialmente o mesmo. Portanto, se forem o mesmo, que dá por completo eliminada a contradição, o eu e o não eu, e com eles também se elimina totalmente toda classe de esforço. Mas isso não significa que alguém aceita o medo ou se identifica com ele. Existem o medo à coisa observada e o observador, que é parte desse medo. O que vamos fazer, então? Estão vocês trabalhando tão duro como o que vos fala? Se meramente escutarem as palavras, então temo que não resolverão a fundo essa questão do medo. Existe só o medo e não o observador que o observa, porque o observador é o medo. Aqui ocorrem várias coisas. Primeiro, o que é o medo e como surge? Não estamos falando dos resultados do medo, ou da causa do medo, ou de como o medo obscurece nossa vida com sua desdita e fealdade. Estamos indagando o que é o medo e como surge. Devemos analisar o medo continuamente para descobrir seus intermináveis causas, porque quando vocês começarem a analisar, o analisador tem que estar extraordinariamente livre de todo prejuízo e condicionamento. Tem que olhar, que observar. De outra maneira, se existir alguma classe de tergiversação em seu julgamento, essa tergiversação aumenta, segundo ele, continua analisando. Portanto, o analisar para pôr fim ao medo não termina com ele. Espero que haja alguns analistas aqui, porque ao descobrir a causa do medo e atuar sobre tal descobrimento, a causa se volta ao efeito, e o efeito se volta à causa. Começa-se com o efeito e se atua sobre esse efeito para encontrar a causa. Então, o descobrir a causa e atuar de acordo com ela passa a ser a seguinte etapa. Ambos, causa e efeito, convertem-se assim em uma cadeia interminável. Se descartarmos a compreensão da causa do temor e a análise do temor, então, o que terá que fazer? Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Vocês sabem, isso não é um entretenimento, mas há grande júbilo em descobrir e em compreender tudo isso. O que faz que surja o medo? O tempo e o pensamento criam o medo. O tempo, como ontem, hoje e amanhã. Existe o medo de que algo poderá ocorrer amanhã, a perda do emprego, a morte, o fato de que a esposa ou o marido possam me deixar e de que a enfermidade e a dor que experimentei faz alguns dias se repitam. Aí é onde o tempo intervém. O tempo que envolve o que o vizinho possa dizer de mim amanhã, ou o tempo que até agora há encoberto algo que fiz muitos anos atrás. O tempo como medo de que não se realizem alguns desejos profundos e secretos. De maneira que o tempo forma parte do temor. O temor à morte, que chega ao final da vida, ou que pode estar esperando a volta de uma esquina. E por isso tenho medo. Assim, o tempo envolve ao medo e ao pensamento. Não existe o tempo se não existir o pensamento.
o pensar no que ocorreu ontem e o temer que volte a repetir-se amanhã é o que produz tanto o tempo como o medo. Por favor, observem isso. Vocês olhem em vocês mesmos. Não aceitem nem rechacem nada, a não ser escutem. Descubram-se por si mesmos a verdade disso. Não se detenham meramente nas palavras para dizer se estiverem ou não de acordo. Sigam adiante. Para encontrar a verdade se requer sensibilidade, paixão por descobrir e uma grande energia. Então, descobrirão que o pensamento engendra o medo. O pensar no passado ou no futuro, sendo o futuro o seguinte minuto, ou o seguinte dia, ou 10 anos depois. O pensar a respeito disso faz disso um acontecimento. E o pensar em um acontecimento que foi prazeroso ontem, mantém e dá continuidade a esse prazer. Não importa que esse prazer seja sexual, sensorial, intelectual ou psicológico. O pensar a respeito disso e construir uma imagem, como fazemos a maioria de nós, confere a esse acontecimento passado uma continuidade através do pensar, e isso engendra mais prazer. O pensamento engendra medo e também prazer. Ambos criam o tempo. De maneira que o pensamento engendra essa moeda de duas caras, do prazer e da dor, que é o medo. O que terá que fazer, então? Rendemos culto ao pensamento, o qual se tornou tão extraordinariamente importante que pensamos que quanto mais engenhoso é, melhor é. No mundo dos negócios, no mundo religioso ou no mundo da família, o intelectual sente prazer com o uso do pensamento, essa moeda de duas caras, essa grinalda de palavras. Como honramos as pessoas que são intelectual e verbalmente hábeis em seu modo de pensar, mas o pensamento é responsável pelo temor e do que chamamos prazer. Não dizemos que não devêssemos ter prazer. Não somos puritanos. Tratamos de compreendê-lo e, na mesma compreensão de todo esse processo, o medo cessa. Então verão que o prazer é algo completamente diferente. O pensamento é, portanto, responsável por essa agonia. Um lado é agonia e o outro lado é prazer e sua continuidade. A urgência de prazer e sua perseguição em todas as formas, incluindo a religiosa. O que devemos fazer, então? O pensamento pode terminar? É essa a pergunta correta? E quem vai terminar com ele? É o eu, que não é pensamento? Mas o eu é resultado do pensamento. E assim se repete o mesmo velho problema. O eu e o não eu, que é o observador que diz, se só pudesse pôr fim ao pensamento, então poderia desfrutar de uma vida distinta. Mas existe unicamente o pensamento, e não o observador que diz, desejo que o pensamento termine. Porque o observador é o produto do pensamento. E como surge o pensamento? Podemos ver muito facilmente que é a resposta da memória, da experiência e o conhecimento todo, o qual é o cérebro, depósito da memória. Quando lhe perguntamos algo, responde com uma reação que é memória e reconhecimento. O cérebro é o resultado de milênios de evolução e condicionamento. O pensamento é sempre velho, nunca é livre. É a resposta de todo condicionamento. O que temos que fazer? Quando o pensamento se dá conta de que não pode fazer nada com o medo, porque ele cria o medo, então surge o silêncio. Então há uma negação completa de qualquer movimento que engendre temor. Portanto, a mente, incluindo o cérebro, observa todo esse fenômeno do hábito
da contradição e luta entre o eu e o não eu, e compreende que o observador é o observado. E vendo que o medo não pode ser meramente analisado e descartado, mas sim sempre estará ali. A mente também vê que a análise não é o caminho. Então se pergunta, qual é a origem do temor? Como surge? Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.